Vamos ler Mateus 12, 33 ao 37. A palavra do Senhor, então, diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, queremos pedir ao Teu Espírito Santo que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza do Senhor, a grandeza do Senhor, pois nós necessitamos do Senhor nessa noite. Nós necessitamos do Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Ao Senhor que fez os céus e a terra, é o único que tem poder para transformar os nossos corações e a nossa mente à imagem e semelhança do Seu Filho Jesus Cristo. Então nos ajuda, Pai, com Teu Espírito, a compreender a Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o capítulo 12, ele é um capítulo que nós vamos perceber, Jesus agora está em conflitos. Constantemente os fariseus estão questionando a Jesus sobre a vida de Jesus. Os fariseus, quem são os fariseus? São um grupo religioso do qual esses homens são doutores da lei, que estavam também na expectativa de um Messias, de um homem que viria para libertar eles. Então eles estavam constantemente confrontando Jesus. Então do versículo 22 ao 32, nós meditamos e fizemos a exposição no domingo passado, que Jesus então ele expulsa o demônio de um homem que estava possesso, e através dessa possessão maligna, esse homem estava com os olhos, ele estava cego e estava mudo. Então, quando Jesus expulsa o demônio desse homem, os fariseus chegam para a multidão e dizem: olha, ele não está expulsando o demônio pelo poder do Senhor, mas ele está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu, pelos maiorais de Satanás. Então agora, o ministério de Jesus, até a sua morte, ele está em conflito contra os fariseus. Os fariseus estão, quando você vai ler as narrativas aqui, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver os fariseus e os saduceus, que são dois grupos religiosos, estudantes da palavra de Deus do Antigo Testamento, que estavam na expectativa de um Messias, de um Jesus, mas a expectativa deles era que o Messias iria libertar eles, um homem viria libertar da opressão romana, né, do poder político dos romanos que estavam ali oprimindo o povo de Israel, o povo judeu agora. Então Jesus começa a confrontar também esses fariseus, dizendo: como é que pode um homem, então, como é que pode Satanás expulsar, ir contra o seu próprio reino? Como é que isso pode acontecer? Né? Então Jesus começa a confrontar e dizer sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, como nós vimos semana passada, né, que se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que nós aprendemos e vemos nesse texto existe perdão para os nossos pecados, existe perdão para o adultério, existe perdão para a mentira, existe perdão para o roubo, existe perdão para o homicídio, existe perdão para aqueles que vão ao Senhor Jesus e se arrependem dos seus pecados. Mas o único perdão, o único pecado, a única coisa que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado eterno, porque o verso 32 diz que aquele que peca contra o Espírito Santo não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no porvir. Em outras traduções ou em outros livros, nos evangelhos, vai dizer que é réu de pecado eterno.
Mas então, irmãos, nós entramos agora no verso 33 e 37 do capítulo 12 de Mateus, que diz, né, sobre palavras. As palavras, então, revelam o nosso coração, né? A tradução que eu li, ela diz: torne a árvore boa e o seu fruto será bom, ou torne a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Em outra tradução, na NVI, ela diz assim: considere uma árvore boa, né? Então o texto não quer dizer que nós temos que se tornar uma árvore boa, embora o Senhor nos chama ao arrependimento. Mas o texto que Jesus está querendo dizer aqui, olha, observe como é que nós podemos analisar e ver se uma árvore é boa ou ruim. Como é que nós podemos? Isso é básico. Então Jesus ele usa essa analogia, essa metáfora da árvore, né? Constantemente nas Escrituras. É interessante que ele compara, a Bíblia vai sempre comparar eu e você como uma árvore, né? E Jesus está comparando aqui, olha, como é que pode então, como é que uma árvore boa, o seu fruto será bom? Ou uma árvore má e o seu fruto será mau? Então, pelo fruto se conhece a árvore. E o verso 34, Jesus está chamando os fariseus, dizendo, olha, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo os maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Meus irmãos, então a ideia desse texto é: a boca fala daquilo que está cheio o seu coração, é que vai fluir as nossas palavras. E nós daremos conta de cada uma delas. A boca vai falar daquilo que está cheio o nosso coração. Mas nós vamos dar conta de cada palavra que nós falamos. O texto de Jesus é uma exortação, meus amados irmãos. A primeira questão que eu quero observar, meus amados irmãos, é que o coração é o centro das nossas emoções. O coração é o centro da onde eu e você colocamos e guardamos todas as coisas. E as árvores, elas são reconhecidas pelos frutos que elas dão. E nós podemos reconhecer a árvore boa pela árvore ruim. Como nós podemos ver o coração de uma pessoa? Pelo que ela pensa, ela faz e pelo que ela diz. Como nós podemos ver aquilo que as pessoas estão dizendo sobre nós. E é do coração que flui tanto as coisas boas como as coisas ruins. Por isso que Provérbios, capítulo 4, verso 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. De tudo que nós devemos guardar, as Escrituras nos orientam que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele é que flui a nossa vida. É dele que flui a fonte de vidas. Então, meus amados irmãos, é do coração que processa tudo aquilo que nós queremos viver, tudo aquilo que nós projetamos, tudo aquilo que nós planejamos. É o coração que nós devemos guardar. E é interessante, meus amados, sobre esse ponto. Eu já tive a oportunidade de aconselhar pessoas que estão, talvez em relacionamentos, por exemplo. Em relacionamentos de namoro ou até mesmo de noivado. E essa pessoa, ela já teve tudo, uma demonstração e princípios de tudo que ela tem que se afastar dessa pessoa, terminar o seu namoro, terminar o seu noivado e seguir em frente. Mas o que pega ela é o seu envolvimento emocional e o seu coração. E muitas delas dizem assim: se for de Deus, se não for de Deus, eu peço que Ele tire do meu coração. Mas é interessante, meus amados irmãos, que Deus não vai tirar. Porque quando nós olhamos para as Escrituras e pelo nosso Senhor Jesus nos ensina que aquele que quiser seguir a Cristo deve renunciar a si mesmo, negar a si mesmo e negar as suas próprias vontades. Então, muitas vezes, há sentimentos e emoções no nosso coração que não vai ser tirado pelo Senhor, mas é eu e você que temos uma responsabilidade de renunciar os desejos que estão dentro do nosso coração. Mas muitas vezes as nossas decisões envolvidas emocionalmente, que flui do coração, por isso que Provérbios diz: guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. É do coração que vai proceder as fontes de vida. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. E nós devemos guardar o nosso coração aonde?
O nosso coração deve ser guardado no Senhor, na sua palavra, em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos conhecer uma árvore não só pelos frutos que ela dá, mas nós temos que experimentar. Você já teve oportunidade de comer? Eu sempre gosto de usar a goiaba, porque a goiaba foi a minha fruta da infância, né? Eu ia pegar goiaba e caju. Né? Eu cometi um pecado que eu ia roubar caju quando era criança. Né? Então, é um pecado, tem que se arrepender disso. E quando você pega aquela goiaba bonitona, linda, aquela verdolenga, e você dá aquela mordida às vezes, por dentro ela está cheia de bicho. Não é verdade? Por dentro ela está podre. Né? A casca está bonita. Né? Você olha, às vezes ela está lá em cima, que você olha ela, você cobiça, você caminha até lá, vai para pegar, mas quando você pega ela e morde, pronto, você vê que o fruto não está legal. Não está. Dá até desgosto naquele momento, quando você morde, você vê, poxa vida, né? Joga fora. Então, meus amados irmãos, a árvore boa, ela é conhecida pelos seus frutos. Então, o coração é da onde flui a nossa vida, é do coração que vai fluir a nossa vida. Tito, capítulo 1, verso 15 diz: todas as coisas são puras para os impuros, mas para os impuros e os descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então veja, a ideia do coração, quando a Bíblia fala sobre o coração, ela está falando do cerne da nossa vida, do cerne daquilo que nos orienta, da nossa mente, daquilo que nós promovemos. E Tito está dizendo assim: todas as coisas que são puras para os impuros, todas as coisas que são puras para os impuros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Por quê? Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Sabe aquelas pessoas que estão sempre julgando de forma maldosa as ações das pessoas? Sabe? Aquelas pessoas que hoje talvez não conseguem mais acreditar que talvez uma mulher possa estar esperando um homem para se casar. Ela tem 18 anos, ela tem 20 anos, ela está esperando um homem para casar, mas alguém chega, não é capaz que essa pessoa nunca fez isso, nunca beijou na boca. Por quê? Porque a mente dela foi corrompida, porque a mente dela ainda está corrompida, a consciência dela ainda está corrompida. Então, quando a nossa consciência está corrompida, é a forma como nós enxergamos a vida. É a forma como nós vemos. Nós sempre estamos julgando e maldando as situações. Então, se não for de Deus, se não for Deus que mude a nossa concepção, então Jesus está aqui exortando a esses irmãos, a esses fariseus, sobre o coração deles. Sobre o coração deles. E os nossos corações são expostos pela forma como enxergamos a vida. Você quer conhecer uma pessoa? Ouça a forma como ela enxerga Deus, família, igreja, dinheiro, trabalho. A forma como ela transmite o seu pensamento vai demonstrar se ela é convertida ou ainda continua na impureza da vida. Você quer conhecer uma pessoa? Você ouça o que ela fala. Você ouça o que ela diz. Você ouça o que ela pensa sobre família, o que ela pensa sobre Deus, o que ela pensa sobre a igreja, o que ela pensa sobre o trabalho, o que ela pensa sobre os amigos, o que ela pensa sobre as suas relações. Você vai perceber aonde está o coração dela. Né? E muitas vezes nós achamos e usamos as palavras que não são só palavras. Meus irmãos, o que Jesus está querendo trazer aqui para esses fariseus e dizendo: olha, vocês fariseus, vocês estão dizendo isso, flui do coração de vocês. E as nossas palavras, eu e você ferimos as pessoas, nós não só ferimos as pessoas porque são somente palavras proferidas ao vento. Não, nós ferimos as pessoas com as nossas palavras porque elas vêm do nosso coração. As palavras vêm do nosso coração. As palavras, elas não são palavras, eu disse, foi mal, como você tropeçou. Sabe, quando você está andando, você tropeça, foi mal, foi sem querer, eu disse. Não, você teve uma intenção, você racionalizou e você disse isso, e isso veio do seu coração. Por isso que magoa, por isso que chateia. Né? Aquela ilustração, eu ouvi o pastor Alex dizer
Se chega um desconhecido no trânsito e te xinga, você não vai dar, não tá nem aí para ele. Mas agora, se é seu esposo, se é seu filho, se é seu vizinho, que você tem um relacionamento com ele, aí machuca. Aí dói. Você pode até ficar chateado no trânsito com aquela pessoa, mas logo passa. Mas com alguém mais perto, mais próximo, com um irmão da igreja, com alguém que você espera palavras de bênção, palavras de encorajamento. Sai palavras que não nos encorajam, sai palavra para nos ferir, porque é isso que os fariseus estavam fazendo aqui. Os fariseus estavam interrompendo, querendo dizer, não, Jesus não está expulsando demônios pelo poder de Deus, mas ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Então, meus amados irmãos, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos para as outras pessoas. Jesus, mais para frente, no capítulo 15, ele vai dizer, olha, mas é o que sai da boca, mas o que sai da boca vem do coração. Olha só que Jesus diz, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração que flui as nossas maldades do nosso coração, meus irmãos. É por isso que a transformação, ela deve ocorrer aonde? No coração. Os frutos são consequência do estado que se encontra o coração. Se for um coração transformado, serão frutos bons. Mas se for com um coração endurecido, teremos frutos ruins. Não tem como. Se você mexe com planta, geralmente você tem que arrancar aquela planta ou fazer algum trabalho na vida dela para mudar, para que ela comece a dar frutos bons. E exatamente eu e você somos assim, para que nós possamos ter frutos bons, para que nós venhamos ter frutos bons, frutos que permaneçam, frutos que glorifiquem o Senhor. O meu coração e o seu coração precisa ser transformado pelo Senhor. Se as nossas palavras têm que ser palavras de edificação, de amor, de carinho, o nosso coração precisa ser transformado pelo Senhor. É o nosso coração que precisa ser transformado para que nós possamos ser uma árvore frondosa e com frutos bons. Porque as palavras dos nossos lábios vão evidenciar em quem nós cremos e aonde está o nosso coração. Irmãos, não é a sua palavra, não são suas palavras que vai lhe salvar. Não. É a conversão do seu coração que vai salvar você. Porque as palavras vai fluir, vai começar a ser transformada, meus irmãos. Sabe aquela pessoa que foi transformada pelo Senhor? Ela falava palavrão, agora não fala mais. Ela xingava o marido ou a esposa, agora não fala mais. Ele maltratava o filho, agora respondia o pai, agora não responde mais. Mas é isso que o apóstolo Paulo diz, olha, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. As suas atitudes são transformadas. Porque teve um novo coração agora. Um novo coração. Porque é isso que no verso 34, ele diz, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não tem como, a boca fala do que está cheio o coração. E existem pessoas que gostam de tentar enganar com as palavras floridas, não é verdade? Essa palavra, raça de víboras, que Jesus está dizendo aqui, Jesus está comparando eles como cobras. João Batista vai falar a mesma coisa para as pessoas que estavam tentando enganar, que iam se batizar, mas não se arrependiam dos seus pecados de forma verdadeira. E Jesus fala, olha, raça de víboras. Jesus está falando, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Como vocês podem tentar enganar? Vocês podem se tornar como uma víbora, porque a questão da serpente é a cobra, inteligente, astuta, que quer talvez enganar as pessoas, que chega no ambiente e começa a dizer palavras bonitas só para se envolver, mas no fundo, o coração ainda não foi transformado, o coração ainda não teve encontro com o Senhor Jesus. Por isso que Jesus chama de raça de víboras os fariseus, porque eles tentam esconder os seus corações, eles tentam esconder os seus corações.
Eles tentam esconder os corações. Por isso, meus amados irmãos, a transformação ela começa no coração. No coração. A boca fala do que está cheio o coração. Tem até uma musiquinha para as crianças, né? A boca fala do coração está cheio. Está cheio do quê? Cheio de amor. Do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio de amor? Ou seu coração está cheio de ódio? Do que está cheio o seu coração? Do quê? Por isso que, meus irmãos, Deus me chama hoje, nessa noite aqui, para transformar o seu coração, para transformar a sua vida. Provérbios 10, 11 diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. Olha que interessante. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. Provérbios capítulo 15, verso 4 diz: a língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Então você percebe que existe uma distinção aqui dos justos, daqueles que são crentes, daqueles que servem a Cristo e daqueles que são descrentes do Senhor, daqueles que ainda não se converteram. Aqueles que não se converteram, a boca deles é fonte de violência, é fonte de morte, é fonte de ataque, é fonte de mentira, é fonte de pessoas que desejam ver o mal da vida dos outros, aqueles que estão sempre julgando. Mas a boca do justo é a boca que flui vida, flui amor, flui graça, flui misericórdia, flui carinho. Quem é você? Quem é você? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Pelo que uma pessoa pensa, fala e faz, nós podemos conhecer qual é o fruto que ela carrega, qual árvore ela é. É uma árvore boa ou uma árvore ruim? Através do seu fruto. Através do seu fruto. E a pergunta que fica para você é: do que está cheio o seu coração? Do que está cheio o seu coração? Veja o verso 35. O verso 35 diz: a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do seu tesouro tira coisas má. Meus irmãos, o coração, essa ilustração que Jesus traz, ele está dizendo assim: olha, é no coração onde nós guardamos tudo. Os nossos bons tesouros estão dentro do nosso coração. O nosso mau tesouro está dentro do nosso coração. E as nossas atitudes vão mostrar o que vai no nosso coração. Nas circunstâncias da vida é que uma pessoa vai tirando o que está guardado no seu coração. E nós podemos ver com mais clareza o que de fato ocupa cada coração. É nessa circunstância que Jesus se revela, os fariseus começam a se revelar, a revelar o coração naquele momento, dizendo: olha, ele não está expulsando, eles estavam com o coração endurecidos. Então Jesus está mostrando, a metáfora é que, olha só onde que você guarda o seu bom tesouro. O seu bom tesouro está bem escondidinho, lá dentro do seu coração. E o seu mau tesouro também. Mas quando as circunstâncias da vida começam a florescer, começam a acontecer na nossa vida, é aí que uma pessoa começa a mostrar o seu tesouro. É aí que ela começa a mostrar a sua vida. É aí que ela começa a mostrar o seu coração. Então, os fariseus, eles estavam mostrando os seus corações nesse momento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma árvore ruim, com frutos ruins, ela tem desejo de influenciar as pessoas. O que os fariseus estavam querendo fazer aqui? A multidão espantada. Ele está expulsando. Será que é o Messias? Será que é o filho de Davi? Será que é o prometido? Será que é o Cristo agora que está aqui entre nós? Os religiosos estavam agora espantados e começam a dizer: não, ele não expulsa demônio pelo poder de Deus, mas ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. Então uma árvore ruim, ela deseja influenciar o seu meio com os seus pecados. Porque foi isso que os fariseus estavam fazendo.
que esses religiosos estavam fazendo no meio da multidão, quando eles começam a se perguntar se Jesus era o Cristo, o prometido, que viria salvar. Eles começam a querer a influenciar. E qual era a intenção deles aqui? A intenção deles aqui era tirar o foco de Cristo e afirmar que Cristo não era o Messias. E pessoas que estão sem Cristo são assim. Elas tentam minar a sua fé e tirar você do foco de servir a Cristo com todo o seu vigor. A intenção deles aqui era queimar Jesus. Era queimar Jesus. E infelizmente nós temos que lidar com isso no nosso meio, no meio do povo de Deus. Pessoas que tentam queimar um ao outro, pessoas que tentam queimar as pessoas umas para com as outras. Sabe o que é isso? Maledicência. Falar mal de uma pessoa sem a pessoa estar presente. E infelizmente nós temos que lidar isso e conviver com a maledicência de pessoas que tentam queimar a imagem do outro. Infelizmente. Nós não somos chamados para isso. Eu e você não somos chamados para isso. Corações estragados podem querer fazer isso. Gostam de fazer isso. Corações estragados, podres, gostam de queimar pessoas e falar mal do próximo. Mas nós somos chamados, não somos chamados para denegrir a imagem de ninguém. Eu e você, nós não somos chamados para mentir sobre a imagem das pessoas. E era isso que esses fariseus estavam fazendo, mentindo e dizendo contra aquelas pessoas, contra Jesus, por querendo queimar Jesus e minar a fé das pessoas. Irmãos, não ouça os fariseus que muitas vezes estão no meio de nós. Veja, o grupo de fariseus era um grupo que jejuava 3 vezes por semana, era um grupo que dava esmola, era um grupo que dava dízimo de tudo, era um grupo que lia as Escrituras, era um grupo que estava envolvido na obra do Senhor, mas era um grupo que estava distante do Senhor, porque não reconheceram Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então tem um perigo de eu e você nos tornarmos fariseus. Tem um perigo de nós estarmos cantando, levantando as mãos, fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, falando de Cristo, mas no fim o nosso coração está distante do Senhor. No fim o nosso coração está longe do Senhor. Existe essa questão para nós. Então não ouça os fariseus, eles podem estar aqui no nosso meio. Eles podem estar no meio também de outras igrejas, mas eles podem também estar aqui junto conosco. E como nós podemos perceber esse tipo de pessoa? Simples. Como que nós podemos perceber esse tipo de pessoas? Aquilo que elas falam. Aquilo que elas dizem. São pessoas amarguradas na vida, descontentes, pessoas que sempre estão desmotivando você a não se envolver no serviço do Senhor. Pessoas que falam que não precisam da igreja para servir. Pessoas que dizem que não precisam da palavra de Deus para servir. Essas pessoas são pessoas farisaicas, religiosas, que não estão com o coração em Cristo Jesus. Essas pessoas são pessoas que estão amarguradas, ciumentas, invejosas, pessoas doentes de alma, adoecem outras pessoas. Meus irmãos, mas Jesus é aquele que restaura corações. Jesus é aquele que está aqui nos chamando ao arrependimento. Se você encontra o seu coração dessa forma, não olhe-se simplesmente como a tristeza, acabou o mundo para você, mas olhe-se como uma oportunidade de hoje você se voltar para Cristo, com os olhos para Ele. Mas nós, enquanto crentes, servos do Senhor, precisamos analisar essas pessoas, porque muitas das vezes nós somos afetados por palavras de pessoas. Mas nós precisamos analisar e olhar com misericórdia e amor e orar por elas. E não seguir o conselho delas. E seguir na direção de Cristo, daquilo que o Senhor tem para nós. Infelizmente, pessoas amargas e ressentidas, a forma como elas falam das coisas e enxergam a vida é sempre de uma maneira ruim.
Você consegue perceber uma pessoa quando ela está amarga, ela está ressentida, ela está doente da alma. É que a visão dela sobre a realidade, sobre as coisas, é uma forma ruim de ver a vida. E um coração transformado é um coração transformado pela palavra do Senhor, e ele será direcionado pela palavra de Deus. É a palavra do Senhor quem pode trazer vida de volta ao coração. Aplicação da palavra do Senhor. Meus irmãos, por isso que o verso 36 e 37 agora para nós é um alerta para nós sobre as nossas palavras. Olha o que Jesus diz para esses fariseus, para esse grupo e para nós ainda hoje. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então Jesus é o justo juiz que tudo vê. Que tudo vê. Meus irmãos, não tem uma palavra que você está dizendo, não tem um gesto seu, não tem nada da sua vida do que você está falando e fazendo que o Senhor não está vendo. Você pode esconder da sua esposa, você pode esconder da sua mãe, você pode esconder do seu pai, você pode se esconder da polícia, você pode se esconder de qualquer coisa, mas os olhos do Senhor, os olhos justos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão com você em todos os lugares, em todos os ambientes. Então, olha que interessante que o verso 36 diz que as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Meus irmãos, nós somos o povo chamado, o povo de Deus é um povo chamado para cuidar com o que fala. Para ter cuidado com o que fala. Cuidado com o que fala. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, eu falo o que eu penso. Eu mesmo falo o que penso, se vir eu falo. Cuidado. Você fala o que pensa, magoa, machuca as pessoas, e muitas vezes as pessoas não têm coragem de voltar e pedir perdão. Porque você vai dar conta com as palavras que você está dizendo. Você pode magoar aqui hoje, você pode magoar, chatear, não pedir perdão, não se arrepender dos seus pecados, mas o texto está dizendo para nós, no verso 36, que no dia do juízo, você vai dar conta de toda a sua palavra que você disser. De cada palavra inútil que você disse. A palavra inútil conta também aquelas palavras que você fica dando risada e contando piada, conta também. Mas palavra inútil está direcionado àquilo que você fala com peso. Porque foi isso que os fariseus fizeram, com peso. Eles olharam para Jesus e disseram, não é esse está expulsando o demônio para o Beelzebul. Geralmente nós estamos falando palavras com peso, vindo do coração, para ferir pessoas, para magoar pessoas, mas nós não estamos nem aí. Se você não está nem aí com as palavras que você usa com as pessoas, certamente você precisa analisar o seu coração e ver se de fato o seu coração está no Senhor Jesus. Se você é um crente convertido. Porque nós somos chamados para tomar cuidado com as nossas palavras. Por isso, preste muita atenção à forma como você fala do seu próximo, os juízos que você usa. Preste atenção das palavras que saem dos seus lábios, porque você dará conta de toda ela. Por isso que o conselho de Tiago capítulo 1, verso 19, diz, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas esteja tardio para falar. Na era que nós estamos, né, meus irmãos? A era do Instagram, do TikTok. A era do Instagram que todo mundo, do TikTok, todo mundo quer falar. Mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Todo mundo quer falar. Ninguém quer ouvir. Mas o conselho para mim, para você, para nós, povo de Deus, é, seja pronto para ouvir. Você viu aquelas pessoas que você nem termina a frase, ela já está interpretando a sua frase, do que você está querendo falar, e ela quer tentar imaginar o que está querendo falar, e ela já atropela você e diz, e ela nem fala aquilo que você pensa. Sabe que Provérbios vai chamar esse tipo de pessoa? Pessoa de tola. Pessoas são tolas. Pessoas que querem, não deixam você nem falar, são pessoas tolas, elas não são prontas para ouvir.
não são prontas. Elas não são prontas para falar. Irmãos, entenda uma coisa. Nós aqui, povo de Deus, entenda uma coisa. Nem tudo você tem que falar. Aprenda isso. Se você aprender isso, você vai eliminar 50% dos seus problemas, das suas situações que você causa e que você entra. Você vai deixar de magoar muitas pessoas. Você vai deixar de entrar em muitas coisas. Se você for pronto para ouvir. E se você for tardio para falar. Porque cada palavra que você disser, você vai dar conta, cada uma delas. Nas Escrituras tem inúmeros textos. Eu poderia trazer aqui muitos textos falando sobre isso. Olha um outro texto que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 3 a 4, diz que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada, nem sequer falada no meio de vocês. Olha no verso 4 que ele diz, não use linguagem grosseira, não diga coisas tolas, nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digo palavras de ações de graça. Meus irmãos, as nossas palavras, nós não devemos fazer comentários que pessoas estão comentando. Às vezes comentários sobre pornografia, imoralidade sexual, impureza. Às vezes piadinhas com duplo sentido. Nós devemos eliminar da nossa vida essas conversas. É a palavra de Deus que está falando. Olha para o verso 36, irmãos. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Veja, palavra inútil que proferirem, palavras que vêm do coração. Palavras que estão dentro do coração. Então, o Senhor nos orienta. Tome cuidado com o que você diz. O último versículo de Efésios diz, olha, pelo contrário, digam palavra de ação de graças. Irmãos, não estou dizendo aqui para você ser falso quando você estiver triste. Não. A Bíblia ensina a gente a chorar, nós compartilharmos o nosso coração. A Bíblia diz, orienta isso, que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas nós não devemos comentários obscenos, imoralidades no meio da igreja, no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Você não deve rir. A sua cultura não é mais a cultura deste mundo, é a cultura do reino dos céus. O que vai nos seus lábios são palavras de ação de graça pelo sacrifício de Cristo, ação de graça por aquilo que o Senhor colocou na sua mesa, ação de graça porque hoje você está vivo e você está aqui ouvindo a palavra de Deus, ações de graça pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor deu, a família dele. Agora nós estaremos logo mais fazendo o pacto que o Senhor nos ensinou, que é a ceia do Senhor. Não, irmãos. Nós devemos tomar cuidado. Porque o juízo virá para os corações endurecidos, que é demonstrado por palavras. Porque suas palavras você será justificado. E pelas suas palavras você será condenado. Irmãos, Jesus está querendo dizer, o seu coração vai evidenciar se o seu coração é um coração convertido ou um coração endurecido. Vai mostrar. Vai fluir, as suas palavras justificam você. Você vai revelar aquilo que está no seu coração. E os fariseus estavam endurecidos para Cristo. E o seu coração como anda? Como é que anda o seu coração? Seu coração está endurecido para Cristo? O seu coração está endurecido? Seu coração está amargo? Como é que está o seu coração? A sua vida. Porque no dia do juízo, eu e você prestaremos conta de tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos. E nós precisamos olhar para dentro do nosso coração
e perceber aonde está o nosso coração. O nosso coração. A nossa vida. Porque o justo juiz não deixará passar. Não deixará passar. Mas o justo juiz é um juiz misericordioso. É um juiz bondoso que, enquanto você está ouvindo essa mensagem, ele está lhe dando a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados. A condenação será para corações que ainda não foram transformados, corações que ainda estão endurecidos, corações que ainda falam palavras duras, palavras pecaminosas, palavras torpes, mas ouvindo a palavra do Senhor, você pode vir hoje a Cristo, você pode receber a Ele o perdão do Senhor. Como está o seu coração diante do Senhor? Não fuja dele. Como está o seu coração? Você crente, como está o seu coração? Será que você só quer aquilo que lhe agrada da palavra de Deus, aquilo que lhe pensa que é melhor? Porque é isso que os fariseus faziam. Os fariseus estavam fazendo isso. Não, ele não é o Messias. Eles estavam querendo olhar para outro Messias. Eles estavam querendo esperar um outro Messias. Eles estavam querendo esperar o Messias prometido que viria libertar eles da política, da opressão do povo de Roma. E muitas vezes nós, eu e você como cristão, às vezes ficamos assim na nossa vida, esperando outro Jesus. Nós colocamos ídolos no nosso coração e nós escolhemos aquele a quem nós queremos servir. Essa palavra não foi para mim hoje. Talvez você esteja pensando, poxa, essa pessoa tinha que ouvir essa palavra. Mas essa pessoa é para você. Essa pessoa é você. Essa palavra é para você. Não é para outra pessoa. Foi Deus que te trouxe aqui. E é para você. Precisa ouvir e se arrepender. E ser edificado no nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor Santo, Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Senhor. E nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor transforme os nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver, ó Pai, dentro da Sua palavra, Senhor. Pai, nos ajude, ó Deus, com os nossos lábios, com aquilo que nós falamos, ó Deus. Com aquilo que nós pensamos, ó Deus. E com as nossas atitudes, ó Deus. Pois nós reconhecemos que somos pecadores e somos falhos, ó Deus. E nós precisamos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.